E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um dia falando sobre o livro Somos Todos Sacerdotes. É um livro que a gente tem conversado nesses dias e nós temos falado aqui sobre ele. E hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade da adoração, tá? Então, a adoração, em sua forma mais pura, ela direciona a nossa atenção a Deus. Porém, nos dias atuais, você pode perceber isso na sua vida, a preocupação em fazer algo para Deus tomou o lugar de buscar Deus. A nossa preocupação em fazer algo para Deus tomou o lugar de estar com Deus. E o nosso serviço não é uma prova do nosso amor, porque podemos servir por mera formalidade, por obrigação ou por um desejo de recompensa. O serviço, ele pode fluir de uma motivação de amor, mas ele não gera amor. Já a adoração, ela flui de um coração totalmente envolvido, derramado e com foco somente no Senhor. Então, primeiro a gente precisa entender isso. Primeiro a adoração, depois o serviço. Primeiro a adoração e depois o serviço. Todo serviço deve fluir de uma vida, de uma ação de adoração ao Senhor. Primeiro a adoração, depois o serviço. Essa é uma primazia que a gente precisa entender, que antes de fazer para Ele, antes de fazer para Deus, nós precisamos estar com Ele. Porque nós somos salvos para servir. E agora a gente vai começar a entender sobre essa questão de serviço e adoração. O conceito aqui de adoração e serviço que eu me refiro agora não é de um relacionamento e de um pensamento grego, que era de um sentido de cativeiro, de escravidão, mas sim de um pensamento, de um relacionamento aqui ligado a um mestre gentil, um privilégio de servir esse mestre gentil. É uma honra de se relacionar e estar com Deus. Então nós precisamos entender que servindo e amando as pessoas, nós serviremos e também amaremos a Deus. Devemos fazer para as pessoas em obediência aquilo que nós ouvimos de Deus. Então nós fazemos as pessoas, nós amamos o nosso próximo porque nós vemos o nosso Deus nessas pessoas também. Então é chamado servo todo aquele que se submete ao querer, todo aquele que tem uma vida de submissão ao Senhor, e essa vida de submissão ao Senhor nos liberta daquela necessidade de tudo ser do nosso jeito. Presta atenção nisso. Uma vida de submissão ao Senhor vai te libertar, vai te transicionar desse lugar de tudo ser do seu jeito, de tudo ser como a sua vontade é. E existem alguns pilares de um servo, de uma vida de submissão ao Senhor. Porque essa pessoa, esse sacerdote, ele obedece ao Senhor de uma maneira imediata, de uma maneira interna e de uma maneira inteira. Vou repetir os 3 pilares de obediência ao Senhor. Essa pessoa, ela se submete ao Senhor de maneira imediata, interna e inteira. Então, beleza. Mas se isso que eu estou fazendo não é adoração, então o que é a adoração? Se o que eu faço aqui, se aquilo que eu estou fazendo não é adoração, então me fala sobre essa verdadeira adoração. Então, a resposta poderia ser aqui responder ao amor de Deus com o nosso amor. A resposta daquele amor que nós estamos sentindo e vendo de Deus, nós estamos entregando também o nosso amor. Ou pode ser também um fluir de um coração grato em perceber esse favor, essa graça divina. Então, eu fluo em gratidão ao Senhor por toda a misericórdia e graça que eu tenho enxergado e visto na minha vida. Mas adoração, ela vem de dentro e é mostrado no que fazemos. Então, a gente vai quebrar alguns tabus aqui de algumas falas que em algum momento a gente já falou. Então, atos de adoração que não são sinceros não são adoração, são apenas um ritual sem valor. Vou repetir de novo. Atos de adoração que não são sinceros
se aquilo que você está fazendo não é de maneira íntegra, não é de maneira verdadeira, ela é apenas um ritual sem valor. Por isso, se você levanta a sua mão, se você às vezes se ajoelha, mas não tem sinceridade nessa sua ação, ela é apenas um ritual sem valor. E aqui tem uma frase que a gente grifou, que foi bastante impactante e mexeu bastante com a nossa mente nisso. Ó. Sem o coração, a nossa adoração é apenas uma encenação. Sem o coração, a nossa adoração é uma encenação. Isso é muito forte, né? Bateu bastante com a gente. Eu queria ler com você lá em Mateus 15, do 8 ao 9. Diz assim: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, um coração que não se prostra aos pés do Senhor, ele é incapaz de achar prazer e satisfação na vontade de Deus. A gente precisa ter satisfação, a gente precisa ter prazer na vontade e no querer do Senhor. E se a gente não consegue ter esse prazer e essa satisfação, a nossa adoração, os nossos gestos de adoração ao Senhor são apenas encenação, porque não é aquilo que nós estamos sentindo, não é um coração voltado em amor e também não é um coração voltado em gratidão ao Senhor. Então, a adoração ela começa com Deus e é sobre o reconhecimento de quem Ele é. Então, é sobre a sua misericórdia, sobre a sua bondade, mas nós só podemos conhecer a Deus à medida que Ele escolhe se revelar a nós. Então nós precisamos ir à presença para recebermos maior revelação. Então até para isso nós precisamos do Senhor para nos achegarmos mais a Ele. Nós precisamos nos apresentar diante da sua presença para que através desse relacionamento, através desse contato, Ele nos mostre, se revele às nossas vidas e aí a gente contemple e mergulhe de uma maneira mais funda. A nossa adoração deve ser sem expectativa em bênçãos, sem expectativas de recompensas no sentido físico agora, de algo material para agora, porque senão, como nós já dissemos, isso não é mais um relacionamento com Deus, mas virou um mercado. Eu quero que você pare alguns momentos aí e ore, se puder até pause esse vídeo e ore pedindo para que Deus te ensine a como adorá-lo, para que você ganhe ânimo, ganhe combustão aí para ir mais fundo, para buscar Ele em adoração, para buscar Ele na leitura bíblica, no seu tempo devocional, para conhecer mais desse nosso Deus. Amém? Então, ok, você está me falando tudo isso, mas então o que é uma adoração expressa? Então Cristo, Ele instituiu uma adoração que é racional, é intelectual e purificada. Ao contrário daquela formalidade de rituais que nós ouvimos e que nós lemos no Antigo Testamento. Então nós precisamos ter uma vida de vigilância para não cairmos na rotina de adoração, né? Aquele padrão mecânico, robótico, que a gente fala as mesmas coisas, que a gente age das mesmas formas. Afinal, quem ouve e vê a nossa adoração não é o público, não são vocês, mas é sim o Senhor, que é o meu auditório ali. Quem está me olhando e quem está me vendo é o Senhor. E por isso, sendo o próprio Deus, aquele que enxerga as nossas vidas, aquele que nos desnuda e arranca todas as máscaras, nós precisamos ter uma adoração verdadeira e real diante da face dele. Por isso, muitas vezes a gente cai numa rotina robótica de adoração, e isso não é uma adoração expressa, isso não é uma adoração ao Senhor. Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade tem o seu caráter transformado e purificado. Uma adoração consciente, uma adoração consciente traz a presença de Deus e existe alegria no Senhor. Ela não só traz a presença do Senhor, mas existe alegria nisso tudo. Existe ali um profundo relacionamento vivificado no Senhor. Por isso existe prazer em estar com o Senhor. Então a adoração
e submissão elas precisam andar juntas e não tem como adorar a quem eu não me submeto. Não existe submissão parcial em porcentagens. Um adorador considera pecado tudo o que não seja feito para a glória de Deus. Então, o que um adorador faz? Nós nos submetemos à vontade e o querer do Senhor. E como nós fazemos isso? Com uma vida de relacionamento e amor com Deus e por quem Ele é. E por que nós fazemos isso? Porque nós fomos criados para isso. Embora sejamos relutantes em algumas coisas, rebeldes ao nosso próprio propósito, né? Algumas pessoas ainda não entendem. Eu acredito que uma porcentagem muito grande dentro da igreja ainda não entenderam o seu real propósito e vivem ainda de uma maneira que como deixa a vida me levar, né? Como o filósofo Martinho da Vila falou. Mas nós precisamos, entendendo o nosso propósito, a nossa vida de adoração será muito mais intensificada. Então, eu queria que você respondesse algumas perguntas aqui. E se você puder anotar, anota aí. O que você adora? Essa é uma primeira pergunta. O que você mais ama nesse mundo? Essa é uma segunda pergunta. Em que você gasta mais tempo? Então, o que você adora, o que você mais ama neste mundo e em que você gasta mais tempo? Olhando para o seu dia, olhando para a disposição dos seus horários diários aí, em que você gasta mais tempo fazendo, em que você gasta mais tempo ali participando e qual é a sua prioridade. E aí essa resposta aqui, ela tem muito a ver com todas as outras perguntas. E o que eu quero que você pense? Se a sua resposta de uma está desalinhada com a outra, se você disser assim para mim, o que você adora? Deus. O que você mais ama nesse mundo? Deus. Mas se você disser para mim assim, eu não gasto tanto tempo assim com Deus, então alguma coisa está desalinhada e essas respostas não estão conectadas. Talvez na sua mente você pode pensar isso, mas naquilo que você faz não está conectado com aquilo que você pensa. Então, nós podemos saber sobre o que adoramos respondendo sinceramente essas perguntas. Se todas as respostas convergem em uma, temos a resposta certa. Mas se elas forem indecisas, estamos querendo enganar a nós mesmos. Então a conclusão disso tudo é que a adoração expressa vem de um coração submisso, entregue e capaz de dar tudo quantas vezes for necessário. Um adorador, um sacerdote do Senhor, ele anda com as suas mãos abertas, tanto para receber como para dar. Adoração expressa na vida vem de uma pessoa, vem de um homem, de uma mulher que refletem a imagem de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você não se esqueça que você é um sacerdote do Senhor e vamos juntos para mais uma... Deixa assim.